para trazer mais uma entrevista aqui para quem nos acompanha, que é o Yonatan, né? Yonatan Davi, que vive em Israel há 5 anos, mora ali em Ramat Gan. Yonatan, só me diga se eu mencionei o seu nome correto, por favor, para que a gente possa seguir. Uma ótima tarde para você. Boa noite aí aonde você está. Não, na verdade confundi o nome, né? Meu nome é Alexander Ivenitsky Manela. Perdão. Mas enfim. Desculpa, Alexander, colocaram no roteiro aqui para mim o nome e eu não tinha visto a sua pessoa ainda, mas agora sim, está aparecendo aqui para mim. Alexander Manela, que é ex-combatente do Exército e especialista em relações internacionais, é isso, né? Hoje em dia eu sou primeiro sargento da reserva aqui do IDEF, sou formado em relações internacionais. E também eu tenho, para quem é interessado, eu tenho um programa no YouTube em português, no qual eu falo sobre a história militar de Israel. Se chama Alexander Podcast. Sim. Alexander, eu gostaria que você contasse qual é a sua situação aí. Eu entendo que talvez algumas informações você possa não passar, mas eu queria entender, dentro daquelas informações que são permitidas ou que não atrapalhariam de alguma forma a sua atuação, de que forma que você está atuando, em que região você estaria atuando, enfim, conte um pouco para a nossa audiência o que você está vivendo nesse momento. Então, quando teve os ataques terroristas do dia 7 de outubro, logo no dia seguinte a nossa unidade foi convocada. E hoje em dia a gente está aqui perto da região sul e é isso, basicamente, né? Estamos aqui no aguardo, na preparação e tudo mais, e guardando, e é isso. Por enquanto, porque... E Alexander, há muitos bombardeios aí? Ainda? Aqui não muito. Oi, não muito. Pode continuar. Às vezes você ouve às vezes você ouve mais, menos, né? Canhões, explosões e tudo, mas vamos que vamos, né? Alexander, como que foram esses 18 dias aí, desde que o grupo Hamas invadiu o território israelense, né? O que realmente se intensificou na tua vida desde então e como que tem sido esse deslocamento seu? Você teve que se deslocar muito pelo país por conta do trabalho. Como que tem sido essa questão? Sim, então, aqui na minha unidade, assim como eu, muitas pessoas têm família, são casados, né? E todo mundo veio para cá servir. Agora, com relação ao que faz, isso não depende da gente, isso depende do nível político, né? O que eles decidem fazer. E eles que botam a gente onde tem que ser colocado, entendeu? Se vai ter uma invasão terrestre ou se vai ser adiada, tudo isso, né? Isso não é com a gente, claro. E Alexander, nesse lugar onde você está, como que é o nível de segurança nesse lugar, né? Para as pessoas entenderem um pouco da situação que você está vivendo. É um nível, como vou dizer, após o dia 7 de outubro, de fato, o Hamas pegou Israel totalmente despreparado. Mas aí então o exército começou a mobilizar tudo, segurar as fronteiras, botar guarda em vilarejos, cidades perto da fronteira. Então agora que eu diria que o nível de segurança ele tá relativamente alto. E como que você tem... Só que Pode concluir, pode continuar. Eu quero fazer aqui eu quero enfatizar uma coisa, né? Na verdade, era o plano iraniano, segundo o analista político, professor Mordechai Keidar. Os iranianos eles estão muito nervosos com o Hamas, sente que o Hamas traiu eles, pois pelo plano deles era para fazer um ataque simultâneo. Só que como teve aquela festa rave, né, ali na fronteira de Gaza, isso abriu o apetite assassino do Hamas e eles fizeram um ataque sem coordenar com os iranianos. Agora, você imagina se viesse o Hamas, o Hezbollah e todos os outros proxies iranianos fazendo um ataque simultâneo. A gente estaria numa situação bem pior. Então, eu vejo isso como
apesar de que o ataque foi horrível, eu vejo isso como uma providência divina que não permitiu fazer um ataque simultâneo. E agora já o Hezbollah, que é inclusive mais forte que o Irã, já não tem o elemento surpresa. Sim. Alexander, eu vou abrir o espaço aqui para algumas perguntas que os nossos comentaristas gostariam de participar. Vou começar aqui com o Luiz Felipe Dávila. Vai lá, Dávila. Boa noite, Alexander. Você acabou de mencionar que Israel escapou, vamos dizer, de um ataque surpresa de duas frentes. Mas... Ou mais, né? Então, mas se houver agora a entrada do exército de Israel em Gaza, é bem possível que Israel vai ter de enfrentar um ataque de duas frentes ou três até. Como é que você vê agora, mesmo o exército estando preparado, para lutar uma guerra de três frentes, vamos dizer? Então, pelo meu entendimento, eu vejo o seguinte: no gabinete político do Netanyahu tem basicamente dois grupos. O grupo que quer entrar em Gaza por terra o mais rápido possível, e tem outro grupo que fala, não, vamos esperar, vamos primeiro só atacar com a aviação, com a artilharia, acabar com todos os alvos militares dos caras e só depois entrar, porque está se entendendo que isso vai ser uma guerra longa, de provavelmente alguns meses. Não vai ser que nem nos anos passados uma operação de 2 e 3 semanas. Então, imagino que o país está se preparando, imagino que o gabinete autopolítico ele vê essas considerações e, portanto, não tem pressa de entrar, porque, inclusive, de novo, o assunto não é só Gaza, também é o Líbano. Aliás, já está em guerra com o Líbano. Que não haja enganação, o que está rolando lá é guerra. Não numa alta intensidade, mas já é guerra. E daí podem se juntar as milícias xiitas da Síria, as milícias iranianas, outros proxies iranianos dentro da Judéia e Samária, que é conhecido como Cisjordânia, e possivelmente até árabes dentro de Israel, que tomem o lado do Hamas, também se juntar nessa insurgência. Então, imagino que devem estar se preparando para uma situação tal e, de novo, pelo jeito vai ser longo isso, não vai ser uma operação de algumas semanas. Alexander, Gustavo Segré tem uma pergunta agora. Vai lá, Segré. Pois não. Obrigado pelo teu tempo e o teu depoimento. No dia de hoje, o exército israelense anunciou que tinha matado 3 comandantes do grupo islâmico Hamas, incluindo um que se chama Aved al-Raham. E segundo eles, esse Aved al-Raham, diretamente envolvido nos ataques terroristas do 7 de outubro. Você observa que esse tipo de ação do exército israelense pode, de alguma forma, diminuir a belicosidade do Hamas ou, ao contrário, aumentá-la? Não, é um passo necessário, porque agora estamos em guerra, mas não é isso que vai vencer o Hamas, porque eu tenho certeza que para um comandante que é morto vão vir outros no lugar dele. Agora, estamos em guerra e tem que ser feito o que tem que ser feito, Mas não é isso que vai... não acho que isso não vai nem diminuir nem aumentar a belicosidade do Hamas. Alexander... Aliás, eu enfatizo só um minuto. Claro, pode voltando continuar. Ao que eu falei. Porque também tem essa opinião que quer demorar a entrar na faixa de Gaza, e ao meu ver é correto, porque com certeza o Hamas planejou tudo isso. Se ele planejou esse ataque, ele também imaginava uma resposta de Israel e, portanto, ele deve ter se preparado adequadamente, colocado explosivos nas ruas, armadilhas e toda uma rede de túneis vasta que existe debaixo de Gaza, Então, por isso, acho que, de novo, ao meu ver, não tem que ter pressa em entrar e sim fazer vamos dizer, uma operação metódica. Alexander, eu peço até desculpa em alguns momentos que eu interrompa, porque como o sinal tem um pequeno delay, às vezes dá a impressão de que você já terminou a fala e aí se continua. Então a gente vai se ajeitando aí por conta do sinal de internet, tá bom? Não é nenhuma interrupção para que você não fale. Claro. Eu vou abrir o espaço aqui para o Fábio Piperno para que ele possa te perguntar também. Vai lá, Piperno. Alexander, boa noite. Eu queria te fazer duas perguntas. A primeira é como é que seria um ataque pelo mar? E a segunda, Israel ocupou o Líbano por
22 anos. Beirute por 22 anos. Você acha que está no horizonte do exército, das Forças Armadas de Israel tentar de novo uma ocupação do Líbano? Veja bem, pelo que eu entendo, quando Israel recuou do Líbano em 2006, ficou acordado que era papel do governo libanês não deixar o Hezbollah ficar, acho que cerca de, ali pelo sul do Líbano, cerca de 40 quilômetros, se eu não me engano. E, claro, isso não aconteceu, né? Agora, colocando o lado político à parte, vamos dizer, se eu tenho uma ameaça do vizinho, se eu quero que ele pare a ameaça, às vezes o único jeito é ter que entrar, né, no terreno dele e fazer parar. Porque, veja bem, as comunidades da fronteira, de pessoal que vive no norte de Israel, fronteira perto do Líbano, muitos foram evacuados, muitos, né, tomam mísseis frequentemente. Então, quem é que pode viver assim, conviver assim? E sobre a incursão pelo mar? Uma incursão pelo mar, acho que no momento talvez o Hezbollah tenha algumas capacidades marítimas. Eu sei que eles têm mísseis antimarítimos, né? O Hamas, ele tem um comando do mar, mas é só alguns barcos e mergulhadores armados. A Síria também não. Então, assim, do mar eu não vejo um fronte no mar, na guerra naval, mas o que sim pode ter mísseis antimarítimos contra embarcações israelenses. Agora, se é marinha contra marinha, isso eu acredito que não, né? Alexander, o Alan Gani vai te perguntar agora. Vai lá, Gani. Boa noite, Alexander. Eu imagino que uma dúvida que se tenha em relação a uma incursão terrestre é até que ponto o Hamas ficou ou se ele se infiltrou juntamente com os refugiados. O que te faz acreditar que o Hamas ficou ali na fronteira esperando o exército de Israel, para brigar com o exército de Israel? Bom, se eles planejaram um ataque na verdade um massacre desse tipo, é óbvio que eles sabiam que ia ter uma resposta israelense. Na verdade, eles esperam por isso já há anos. Sabendo que vai ter uma invasão israelense, é claro, eles vão fazer a sua preparação, minar os terrenos e, como eu enfatizei, toda a rede de túneis que existe embaixo de Gaza. De novo, isso não é um negócio de hoje, isso já é uma preparação de anos. Inclusive o ataque que teve dia 7 de outubro. Alexander, e eu só queria te fazer mais uma pergunta, né? Você mencionou muito o trabalho que vocês estão fazendo e a relação com as famílias. Você tem família aí em Israel e como que tem sido essa questão, né? Porque por trás da farda também tem uma pessoa que gostaria de estar em casa, gostaria de estar com os amigos, com a família, enfim, e tende a abdicar disso nesse momento por conta dessa guerra que acontece aí. Sim, de fato não é fácil, né? Como eu falei, a maioria do pessoal do meu batalhão, né, tem muita gente que é casado, tem filhos e tudo, mas, de novo, não é fácil para ninguém, cada um fazendo a sua parte, onde pode, né? Os homens, quem está no exército, os civis que estão na retaguarda, né, fazendo a sua parte, e as famílias têm a ajuda dos pais, irmãos e tudo mais. Mas, de fato, se teve uma coisa boa dessa guerra, pelo menos, é que até alguns meses atrás estava uma desunião muito forte no povo. Protesto, direita, esquerda, pró-antirreforma judicial, religioso, não religioso, etc. Agora, pelo menos, está havendo uma união muito forte no povo. Isso é um ponto bom desse conflito. Sim, a gente acompanhou que houve uma coalizão ali, né, inclusive entre a direita e esquerda, montando uma força-tarefa para encarar esse momento em que o país está sendo atacado. E eu digo, não só na política, você sente também isso nas ruas. Nas ruas, pessoas estão mais amigáveis, mais voluntárias, né, com menos distância entre
pessoal daquele setor, religioso, não religioso, e enfim, e etc. Alexander, eu agradeço a tua participação conosco, né, a tua disponibilidade em conversar, mesmo estando nessa situação, e digo que o espaço está sempre aberto aqui na Jovem Pan. Pode fazer só uma última mensagem? Claro. Então, eu acredito que não vai ser fácil essa guerra, mas eu sei que Deus está conosco, né? E eu não digo isso como clichê, eu digo isso como certeza absoluta. E você que apoia Israel, seja judeu ou não, você também pode fazer a sua parte. Faça salmos, né, que o rei Davi escreveu, pois essa guerra ela também é espiritual e eles têm o poder de anular maus decretos. E estamos juntos nessa. Muito obrigado, Alexander. Eu espero que a gente possa conversar numa próxima, você numa outra situação. Claro. Obrigado. Até breve. Boa sorte.